Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, hoje eu quero trazer um vídeo bem informativo. Eu vou tentar fazer isso bem rápido para não ficar longo. Então vamos lá. É um vídeo sobre o que eu já falei há quase 2 anos atrás, tá? Que eu demorei muito tempo a aprender, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui. É um react de um vídeo meu do meu canal sobre gerenciamento lá em opções binárias que a gente fazia na época. E como eu falei, galera, não que esse canal aqui ele seja voltado para o OB, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui migrar, conhecer outros mercados também. E para mim, hoje, o que eu faço, que funciona melhor, para mim, pelo menos, não é regra, tá? Mas é usar esse mercado como mercado adicional, em vez de usar esse mercado como mercado principal. Durante muito tempo eu fiz isso e eu demorei muito para entender que existem mercados que você tem um pouquinho mais de estrutura ali e que para mim acabou dando mais certo, mas isso não significa que eu não opere mais OB. Eu opero, só que, mais uma vez, com uma coisa adicional. E eu tô falando isso daqui antes de começar o vídeo, porque esse gerenciamento que eu vou mostrar para vocês, ele só funciona a longo prazo, né, se você usar isso como uma coisa adicional do que uma coisa principal. É um conceito que eu não vou conseguir explicar agora nesse vídeo, mas, enfim, conforme vocês vão aí acompanhando, vocês vão entendendo o porquê disso, tá? Porque o que acontece? Esse gerenciamento, ele é um gerenciamento progressivo, que eu já falei pra vocês. É um gerenciamento onde você tem 15 chances pra você acertar 2 vezes seguidas, e quando você acerta, você recupera o prejuízo anterior e fica no lucro. Mas você não consegue fazer isso sempre a longo prazo, porque vai chegar um momento que você vai entrar no ciclo negativo e você vai quebrar. Então, a ideia aqui desse tipo de gerenciamento, que é uma coisa que eu demorei muito para aprender, né, é o seguinte: você tem uma conta aqui que ela tem início, né, ela tem o início, esse aqui seria o meio e esse daqui seria o fim dela. E aí, quanto mais você vai arriscando, ele vai fazendo uma espiral assim, ó, uma espiral até vir a quebra da conta. Por exemplo, seria mais ou menos assim. Aí a ideia é que geralmente isso não vai acontecer no início. Isso pode acontecer no início também, porque você pode acontecer tanto no início, mas quanto no fim. Mas numa maneira estatisticamente falando, isso não vai acontecer logo no início, né? Porque você tem, é como se fosse ali um dado mesmo que você joga, em uma das chances, sei lá, uma vez em 200 isso vai acontecer, mas em 199 isso não vai acontecer, por exemplo. Então é mais ou menos assim. Então, isso aí, inclusive, é um gerenciamento até de cassino, né? Pra você ter noção de por que eu não gosto mais de utilizar o B como mercado principal. Porque, não que seja o cassino, enfim, é uma outra história, mas, enfim, para esse gerenciamento aqui não funciona fazer isso assim. Então, a ideia aqui é, como a conta ela tem início, meio e fim, você vai fazer lucros antes desse fim chegar. Então é como se você tivesse uma quebra vindo, que ela vai ser iminente, né? Ela vai acontecer aqui. Só que você vai ter um lucro antes dessa quebra vir. Então você vai fazer tipo 10, 15, 20% desse valor antes de você perder 100% do capital. E aí quando você fizer 20% desse valor, você tiraria esse lucro, né? Não só esse lucro, mas como o valor inicial. E aí você faria uma outra estratégia fora desse mercado, por exemplo, né? Ou até mesmo dentro do mercado, mas aí, enfim, é uma outra gestão. Isso daí já é gestão de dinheiro. Então isso aqui é mais ou menos para a gente entender como que a gente vai trabalhar, né? E inclusive já vai encaixar no outro vídeo que eu vou falar também, que é sobre mesclagem de mercados, tá? E por que a gente deve mesclar mercados para a gente aumentar a probabilidade de ter resultados financeiros, né, a longo prazo aí no mercado financeiro. Então assim, vamos lá. Esse gerenciamento aqui, ele já foi mostrado, então ele é mais fácil de a gente ver, tá? Então você consegue ver aqui que a entrada inicial, aqui tá 1,98, mas eu vou considerar 2, tá? Então são 2, 2,74, 4,06, 5,82, então aqui você tem 15 chances, tá? Esse valor total aqui, ele vai dar um loss de R$ 1.000, né? E um coeficiente de 1,43. Então toda vez que ele perde, ele entra com um coeficiente de 435, né? 43,5. E aí no final ele vai te dar um lucro. Então, por exemplo, aqui, eu entraria aqui, por exemplo, com esses R$ 2 aqui. Então, vamos fazer uma operação, por exemplo, aqui é uma conta demo, né, mas é só para exemplificar aqui no vídeo. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, abaixar aqui, como que ficaria isso aqui, tá? Então, beleza, eu coloquei aqui R$ 2. Se eu vier a perder esses R$ 2, eu vou entrar aqui com 2,84, beleza? E aí, a ideia aqui é qual? A gente sabe que, como eu falei para vocês da questão do risco, e quando você arrisca um valor grande, tá, para você buscar um valor pequeno, na maioria das vezes você vai conseguir buscar esse valor pequeno antes de vir essa quebra grande, tá?
Então é aqui que a gente se beneficia, porque a gente vai estar entendendo a questão do risco, tá? Então mesmo que seja em OB, que é um mercado que todo mundo bate, esse risco ele vale para tudo. Ele vale para futuros, né? Quando você tem, por exemplo, 10 mil reais lá no índice e você tenta fazer 1% desse valor, possivelmente, né? Provavelmente, perdão, você vai fazer vários dias 100 reais antes de você perder os 30 mil, por exemplo, né? Mas aí o problema desse gerenciamento é que no longo prazo, quando vier uma quebra e você for pego lá no mercado, você vai perder tudo que você fez e muito mais. Então, é aí que a gente tem que encontrar saídas para tentar contornar isso daí. Então, consegui entrar aqui com esses dois, fiz um 82, agora eu vou entrar aqui com 3,82, por exemplo. Aí, o que acontece? Se eu vier acertar esse valor, eu vou ter feito aqui 2%, 3% do capital, por exemplo. Então, vamos só tentar acertar um aqui. Se eu não conseguir também, eu vou deixar, tá? Não tem problema. Mas é mais ou menos assim. Então, é assim que a gente vai estar trabalhando essa gestão. Então, caso eu acho que eu vou errar aqui, mas digamos que eu tivesse acertado. Caso eu tivesse acertado aqui, eu ia ganhar 1,82 mais 3,48. Então, vamos colocar aqui, ó. Acho que eu vou ganhar aqui, vamos ver. Tá, ganhei. Então, eu ganhei aqui 5% desse capital. Tá, então, né, 1,82 mais 3,48 vai dar esse valor aqui, 5,30. Então, isso daqui já representa 5% da conta. Então, assim, eu acertando, por exemplo, 4 ciclos, eu consegui fazer... consegui fazer 5% da conta. Não, perdão. Ó, falei tudo errado aqui, galera. Tô me confundindo aqui. 1% dessa conta ela é 10 reais, tá? Perdão, falei errado aqui. Falei errado. 1% dessa conta ela é 10 reais. 5% ela é 0,5%. Então, eu acertando 4 ciclos aqui, eu vou fazer 2% dessa conta, tá? Falei errado aqui, desculpa. Desculpa aqui, não vou nem cortar, vai ficar assim mesmo. Mas é isso, tá? Então, se eu acertei 4 ciclos, eu fiz 2%. Se eu acertei 8 ciclos, eu fiz 4%, né? E assim por diante. Aí a ideia aqui nesse gerenciamento é você fazer 10, 15% desse capital, tá? Isso daí no mês ou em algum determinado período de tempo, tá? Então você teria essas 15 chances e aí no final de um mês você teria o ciclo. Então, por exemplo, se para cada ciclo que eu acerto eu faço 0,5%, tá? 0,5%. Se eu acertar 10 ciclos eu fiz 5%. Se eu acertar, vou colocar aqui 50 ciclos eu fiz 25%, tá? E aí esses 25% perdão. Seria isso daí mesmo. Eu iria fazer esse capital, mas aí 50 ciclos eu já acho muita coisa. Vamos falar aqui que você, desse 0,5% aqui, você acertou, sei lá, 13 ciclos. Tá, 13 ciclos você fez 6,50% desse capital. Beleza? Se você acertar aqui, sei lá, 0,5% vezes 15 ciclos, você fez 7,5%. 0,5% vezes 18 ciclos, você fez 9%, que já é um valor bem alto, que seria 90 reais ou 90 dólares em cima desse capital. Aí a ideia aqui é você usar esse gerenciamento para ter esse lucro, e aí você tira esse lucro e coloca numa outra estrutura que vai te trazer um pouquinho mais de rentabilidade. Então você usaria esse mercado para você fazer uma rentabilidade um pouquinho mais rápida, correndo esse risco, né? Ou você mescla um pouquinho, você pode usar tanto Soros numa parte, por exemplo, eu vou ficar tentando fazer, por exemplo, eu vou tentar fazer 0,5%, só que desses 0,5% eu vou tentar fazer 4-0, por exemplo, né? Então, eu vou tentar fazer 4-0 no Soros. Se eu acertar aqui 4-0 no Soros, com 5 reais eu faço 50, ou 5 dólares eu faço 50, porque eu vou estar fazendo 3 mãos de Soros, né? E 4 entradas cheias. É uma estratégia de fazer isso também. Só que se você vier a errar 10 vezes, você tá colocando esses 1.000 no risco, né? E você tá perdendo a chance de ter esse lucro. Mas é um risco. Você pode fazer isso de cara, pode fazer isso na segunda vez, na terceira vez, né? Numa quarta vez. Por exemplo, eu tava treinando aqui, fazendo umas operações aleatórias. Eu consegui acertar um ciclo aqui, ó. Então, errei 1, 2, 3... 4, 5, 6, na sétima eu acertei. Aí eu acertei, eu fiz. Se eu tivesse feito isso daí que eu tô falando, teria ganhado aqui os 50 reais ou 50 dólares ou qualquer valor que seja aí, 4 vezes o valor inicial, né? Porque é Soros nível 3 e 4-0, né? Então seria mais ou menos isso. E aí é uma maneira de trabalhar. E aí é por isso que eu falo, como esse mercado você não tem muita proteção, é uma coisa que assim,
em OB, o problema de OB é que é 8 ou 80, ou você ganha ou você perde, não tem como fechar no 0 a 0, você não tem um manejo ali mais específico, né? É complicado de você mesclar uma coisa com a outra. É um mercado no geral um pouquinho mais complicado de trabalhar. Eu prefiro, mesmo fazendo isso por bastante tempo, eu prefiro trabalhar com uma mesclagem de vários mercados para ajudar a financiar isso daqui também. E aí você consegue trabalhar com pouco capital aqui e tentar fazer um capital em cima desse capital de risco aqui em OB, levando em consideração esse risco, tá? E é assim que mais ou menos eu trabalho. Então, esse gerenciamento progressivo, a ideia desse gerenciamento progressivo, ela funcionaria para esse tipo de estrutura, esse tipo de gestão que a gente está pensando, beleza? Então, assim, tanto para esse gerenciamento quanto qualquer outro gerenciamento. Tem um gerenciamento, por exemplo, que você tem 30 chances para acertar 3 vezes seguidas também, né? Que é a mesma coisa, dificilmente você vai quebrar, mas vai chegar o momento da quebra se você ficar impulsionando isso para sempre. Pode ser que você fique 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses ganhando lá seus 6% ao mês, seus 10% ao mês, você ganha 40%, 50%, mas pode vir um mês ruim e você vê a quebra. Então esse é o maior problema desse tipo de gerenciamento, mas aí a gente tenta contornar com outros mercados. Então, e aí para falar desses outros mercados, eu vou fazer um novo vídeo. Então, para você que está interessado, para não ficar muito longo esse vídeo, eu já vou encaixar um outro vídeo aqui depois desse falando de mesclagem de mercados, para a gente poder trabalhar isso daí e encontrar saídas para a gente, tá? Lembrando que, como pessoal, é um conteúdo um pouquinho mais denso, mais difícil, mais complicado e tem essa questão do risco, mas é uma coisa que é para ajudar ali as pessoas, ajudar a gente a tentar encontrar mais saídas e entender que o mercado ele é mais dinâmico do que deixar ali, né? Ou, por exemplo, enfim, tem várias maneiras de você trabalhar esse risco, tá? Então, isso daqui é só um gerenciamento, existem gerenciamentos mais agressivos, existem gerenciamentos mais conservadores, tipo 2 para 1, 2 para 1 você tem um stop, então você não vai arriscar tudo ali de uma vez, né? É um gerenciamento um pouquinho diferente, dinâmico, inclusive você pode mesclar esse gerenciamento com o gerenciamento 2 para 1, né? Você pode mesclar vários gerenciamentos dentro de uma conta para você diluir o risco, para você tentar ficar positivo, mas ainda assim você mescla com mercados fora do mercado de OB. Então, dá pra gente trabalhar de várias maneiras ali para tentar encontrar um equilíbrio dentro de uma coisa tão arriscada e tão complicada que é isso daqui, né? E é por isso que hoje eu prefiro tratar esse mercado como um mercado adicional, e eu sugiro que para quem esteja começando que faça o mesmo, porque existe um risco ali muito grande, né? Mas você, enfim, só a minha opinião, você pode fazer do jeito que você achar melhor. E você, quanto mais munido de conhecimento você tiver, melhor. Então, estude vários mercados, estude o mercado de ações, mercado de forex, estude vários mercados para você entender como que você vai poder trabalhar e brincar mesmo com esses mercados para que você tenha uma chance verdadeiramente de ganhar dinheiro, levando em consideração o risco que você corre, tá? Então é isso, desculpa aí. Cara, bem complicado, bem chato, né? Para mim é bem difícil também, mas acompanha aí o próximo vídeo que a gente vai falar da importância de mesclar os mercados para a gente tentar entender como que a gente vai ganhar dinheiro mesmo num risco bem alto que é, por exemplo, esse mercado de OB ou outros mercados, mercado de cripto, tal, estruturas e tudo mais. Tamo junto, muito obrigado, valeu.